Olá, passando para compartilhar um pouquinho mais do entendimento sobre a Palavra de Deus. E no último vídeo eu mencionei a nossa responsabilidade como pais para com as nossas crianças. O quanto Deus confia que nós eduquemos os nossos filhos, o ajudemos a crescer no conhecimento do Senhor, na fé, a crescer no entendimento, em conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor. E eu mencionei o que o apóstolo que escreveu aqui o livro de Hebreus fala no capítulo 6 sobre os princípios elementares da fé em Cristo. E eu penso que essa é a melhor forma para se começar, Quando a gente vai construir uma casa, a gente começa por onde? Pelo telhado? Claro que não. A gente começa pelo alicerce. Então, essa é a base. São pontos específicos, fundamentais, para que a gente possa crescer no conhecimento do Senhor, para que o Espírito Santo construa verdadeiramente o restante. E diz assim em Hebreus 6, a partir do versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina sobre batismos e da imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. Esses pontos são o que a gente precisa entender, crescer no conhecimento e trabalhar desde a tenra infância dos nossos filhos. Aqui ele começa falando sobre o arrependimento de obras mortas. A gente sabe pouco sobre arrependimento. E aí fala sobre arrependimento de obras mortas. Por que obras mortas? Lá em Romanos, capítulo 14, se eu não me engano, versículo 23, diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Ou seja, se você não estava na fé, tudo que você fez antes disso era pecado. Por que era pecado? Porque você não estava na fé, porque você não tinha entendimento sobre a vontade de Deus para sua vida, você não tinha entendimento sobre realmente o que é pecado e o que não é. Alguns têm uma noção, mas a maioria das pessoas realmente não tem. Precisamos entender que, por exemplo, que remorso e arrependimento são coisas diferentes. Isso são etapas dessa construção do alicerce na vida do nosso filho. Em cada situação do cotidiano da sua criança, do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho ou da criança que você está cuidando, você tem a oportunidade de estar ensinando esses princípios para que isso fique inculcado na cabeça da criança, como a gente sabe que está escrito lá em Provérbios que a gente deve fazer. Já o segundo tópico desse texto diz respeito à fé. O que a gente precisa conhecer sobre a fé? E aí vai um estudo que pode ser muito, muito extenso, porque o assunto sobre fé ele é mencionado praticamente na Bíblia inteira. E onde começou? Começou lá atrás com Abraão. Talvez você saiba que está escrito que Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele ouviu uma palavra de Deus, ele creu no que Deus disse para ele e ele se moveu a partir daquela palavra de Deus. Quando Deus se revelou a Abraão, a primeira coisa que Deus falou para ele foi: sai dessa terra e do meio da tua parentela. E ele obedeceu. A fé, ela gera no nosso coração uma convicção e também uma esperança de mudança. E aí a gente vê muitos outros textos e muitos outros ensinos sobre a fé. A gente vê, por exemplo, que Abraão, ele começou a ouvir Deus, foi caminhando no que Deus dizia para ele e Deus fez um pacto com ele. E nesse pacto, que está registrado lá em Gênesis 17, 18 e 19, começando no
no capítulo 17, versículo 14, tem escrito a parte de Deus e a parte de Abraão. E está escrito assim no versículo 14: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. Não serás chamado mais de Abrão, mas sim de Abraão, pois pais de muitas nações eu te fiz. E por aí tem todo o texto desse acordo, dessa aliança de Abraão com Deus. Por isso ele é chamado o pai da fé. No versículo 19 do capítulo 18 está escrito assim: porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. Ou seja, a parte de Deus era fazer de Abraão uma grande nação, e a parte de Abraão era fazer com que a sua descendência respeitasse e amasse ao Senhor e buscasse conhecer ao Senhor. A parte de Abraão era instruir o filho dele, Isaque, da mesma forma para que Isaque instruísse o seu filho, que foi o que ele fez com Jacó, e Jacó instruísse os seus filhos. E aí a gente vê que hoje o que Deus prometeu a Abraão se cumpriu, porque existem muitas e muitas pessoas, judeus espalhados no mundo inteiro, que receberam segundo o que Deus instruiu a Abraão. Então, basicamente, isso é fé. É ouvir a Deus, crer no que Ele diz ao nosso coração e obedecer. Nos evangelhos, Jesus repete muito isso: a tua fé te salvou. Seja curado conforme a sua fé. Mas existem dois exemplos muito interessantes onde Jesus diz que ficou abismado, ficou maravilhado com a fé de determinadas pessoas. Uma delas é o centurião. Centurião significa hoje um cargo militar, por exemplo, como se fosse um tenente, um comandante. E um centurião chegou para ele dizendo que tinha um servo dele muito doente em casa. E ele certamente ouviu falar sobre Jesus e foi pedir a Jesus socorro para o servo dele. E aí Jesus disse que ia salvar o servo dele, disse que iria até a casa dele, e ele disse: não, você não precisa ir. Eu sou comandante, eu sou militar, e eu sei que os meus subordinados, eles obedecem às minhas ordens. Ou seja, ele entendeu que Jesus fazia o que fazia porque ele era de uma alta patente no reino dele e que ele também tinha subordinados. Olha que perspicácia desse centurião. Esse registro está lá em Mateus 8, 5 a 13 e em Lucas 7, de 1 a 10, onde fala claramente: Jesus se admirou de ver como era grande a fé daquele centurião. E um outro exemplo também, onde Jesus, da mesma forma, se admira, é quando aquela mulher que tinha uma filha atormentada por espíritos imundos, e ela insiste em procurar o Senhor Jesus, insiste, para que a filha dela fosse curada. E aí, quando ela consegue chegar ao Senhor, o Senhor a atende, a filha dela é curada, e Jesus elogia da mesma forma como era grande a fé daquela mulher. Isso está lá em Mateus 15, 28. A mulher Ciro-fenícia, aparentemente ela é até ofendida pelo Senhor Jesus, mas ela insiste na cura da filha e recebe a cura da filha. E o que esses textos nos ensinam? Que a fé, ela pode trazer para a sua vida um resultado imediato, mas também pode demorar um pouquinho. A fé, a fé verdadeira consiste em perseverança e uma esperança viva de que aquilo que Deus falou vai se cumprir na sua vida. No caso de Abraão, ele foi chamado, tinha 75 anos, mas Isaque nasceu quando ele tinha 100. Ele esperou 25 anos. Quando Isaque
casou-se com Rebeca, ele recebeu do pai a promessa de ser criado através da linhagem deles, uma grande nação, e ele orou 20 anos para que Rebeca tivesse os filhos dele. Concluindo, o que está escrito em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Quando Deus fala ao nosso coração, e isso pode ser através de alguém, de uma pregação, da leitura bíblica, a gente acolhe, a gente entende o que Deus quer da gente, o que Deus espera da gente, e aí a gente coloca a nossa fé em ação. A fé é como se fosse um músculo, precisa ser exercitado todos os dias. E para a gente ensinar isso para o nosso filho, a gente precisa viver isso e entender isso, para que assim a gente possa ser exemplo para o nosso filho, como com certeza Abraão foi exemplo para Isaac. E Jesus ainda ensina que a fé pode ser comparada a um grão de mostarda, que é uma semente pequenininha, mas que se plantada, se exercitada, ela cresce e abriga muita gente. Bom, eu espero que esteja claro. Se não fui clara, me perdoe. Pode perguntar conforme as suas dúvidas. Eu vou parando por aqui para não ficar muito extenso o vídeo e a gente se vê. Até lá!